Ver se o pessoal entra. Só esperar um pouquinho. Flávia, checa se não está tendo pancadaria na arquibancada, que pode atrasar o início É. do nosso jogo. Nossa, aquilo lá foi um absurdo, né? Vergonha. Vergonha para o Brasil, vergonha para o Rio. É verdade. Foi mesmo. Bom, eu acho assim, a gente já dá só mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar e a gente já inicia. E aí, esse webinar também a gente está gravando, porque nós vamos disponibilizar ele no YouTube. E não só no YouTube aqui do Brasil, mas também no YouTube do Wilson Internacional. E aí a gente faz todo um trabalho de comunicação em cima do webinar, Legal. tá? Tá. Eu vou deixar o microfone desligado, só vou ligar na hora que você falar, tá bom? Ok. Bom, vou começar então só apresentando o Wilson. Vou colocar minha apresentação, aí eu faço a apresentação rapidinho e passo para o senhor, tá, doutor Miguel? Ou mais um minutinho. Sem fim. Então, o webinar de hoje é Como está o coração do brasileiro? Meu nome é Flávia Goldfinger, sou diretora executiva do Wilson Brasil. O Instituto Internacional de Ciências. Vamos passar um vídeo sobre o Wilson rapidinho. O Instituto Internacional de Ciências da Vida, International Life Sciences. Ai, Jesus, desculpa, gente. Calma aí. Deu problema aqui. De novo. Ciências da Vida, International Life Sciences Institute, ILSI, é uma organização mundial sem fins lucrativos, cuja missão é fornecer ciência que melhora a saúde humana e o bem-estar e protege o meio ambiente. Ao trabalhar com especialistas do governo, academia e indústria, nossas entidades internacionais abordam questões relacionadas à segurança de alimentos e água, nutrição e saúde, ciência e toxicologia de risco, agricultura sustentável e segurança nutricional. O ILSI é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a saúde do público. O ILSI tem o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. É quem somos e é inerente à nossa missão. Nossos princípios de integridade científica significam que buscamos a objetividade, clareza e reprodutibilidade, a fim de garantir a utilidade de nossas atividades acadêmicas e avaliações científicas. As entidades ILSI são organizações filiadas que recebem financiamento, principalmente através de anuidades de associação. O ILSI lidera e publica pesquisas para responder a problemas do mundo real. Oferecemos uma abordagem verdadeiramente única para a realização de pesquisas científicas, que permite que nossa organização facilite conversas entre especialistas globais em um ambiente neutro. Esta abordagem permite alcançar evidências específicas, equilibradas e de alta qualidade, que podem ser usadas para benefício público. Todas as entidades do ILSI seguem um rigoroso código de ética e acreditam que a boa ciência pode ter um impacto positivo na saúde pública em todo o mundo. Todos compartilhamos esses importantes princípios orientadores, e os projetos dentro das entidades do ILSI trazem ciência diversificada para a mesa, impulsionada por prioridades únicas. Você pode explorar essas prioridades de pesquisa científica visitando www.ilse.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Bom, em relação ao nosso mailing, pedimos que se inscrevam no mailing para que possam receber todas as informações, as publicações,
tudo que nós estamos trabalhando. Acompanhe também nossos canais do Instagram e LinkedIn. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, então as opiniões expressas nas conferências são do apresentador e não refletem as do Ilse, e todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Se houver algum problema com a transmissão, não se desconecte, que outra pessoa dará suporte na plataforma, e solicitamos que as perguntas sejam enviadas pelo Q&A, conforme aqui abaixo. Vou apresentar, então, o Dr. Miguel Moretti, que vai ser nosso coordenador no webinar de hoje. O Dr. Moretti é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, com especialidade em Cardiologia pelo INCOR, doutorado em Cardiologia pela Universidade de São Paulo, MBA em Gestão de Saúde pela GV, médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na unidade de coronariopatia crônica do INCOR, é professor afiliado da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC e foi também diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Moretti, passo a palavra para o senhor. Muito obrigada por estar nos ajudando aí na coordenação dessa nova força-tarefa e principalmente desse evento. Doutor Moretti, o senhor está no mudo. Boa noite, Flávia. Boa noite você que está aí nos ouvindo, nos vendo, presente nessa nossa apresentação. Eu é que agradeço pelo convite de poder estar aqui hoje e pela oportunidade de poder estar falando sobre um assunto bastante interessante, que é saúde. Como promover saúde, como a gente trabalhar a saúde e, principalmente, com foco nas doenças crônicas não transmissíveis e com foco nas doenças cardiopulmonares. Então, esse de hoje, esse primeiro webinar, vai trazer para a gente um pouco sobre como é que está o coração do brasileiro, né? Como é que ele está se comportando no sentido da epidemiologia, como é que isso está afetando o Brasil, como é que as doenças cardiovasculares estão no nosso meio. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje um convidado bastante importante, que é o professor João Fernando Monteiro Ferreira, que ele é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele é ex-presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, as duas mais importantes sociedades de cardiologia que a gente tem no Brasil hoje. Ele é médico do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e é um professor da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC. Também tem as suas contribuições e a sua participação internacional como Fellow do American College of Cardiology e Fellow da European Society of Cardiology. Professor João Fernando, é um prazer tê-lo conosco e, por favor, a palavra é sua. Olá, professor Miguel Moretti. Olá, Flávia. Meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos acompanhando. Agradeço também, de uma forma muito especial, esse convite da ILS Brasil e essa oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre como anda o coração do brasileiro. Você sabe, Miguel, nós temos um pensamento em comum. A maior força de transformação do mundo chama-se conhecimento. E é isso a força que nós vamos hoje utilizar. Trazer conhecimento aos nossos colegas aqui que estão nos acompanhando, a todos que estão nos vendo, e com esse conhecimento a gente transformar não só as nossas vidas, mas transformar a vida das pessoas que nos cercam e também a vida da comunidade onde nós vivemos. Né? E a escolha do tema foi muito feliz, né? Falar sobre como anda a saúde do coração do brasileiro. Primeiro, Miguel, eu gostaria de fazer uma brevíssima revisão do que nós estamos falando, doença de que órgãos nós estamos falando. E nós temos que lembrar do conceito chamado sistema circulatório. Né? O sistema circulatório é um dos nossos sistemas, tanto anatômicos como funcionais do nosso organismo, é um sistema vital à vida. Ele tem dois componentes estruturais principais, que são o coração e os vasos sanguíneos.
e nos vasos sanguíneos, nas artérias, nos capilares e as veias. E a função do sistema circulatório é fazer com que o sangue circule por todos os órgãos e tecidos do corpo. Por que o sangue é tão importante para todos os órgãos, tecidos e células? Porque o sangue é como se fosse a gasolina do nosso corpo. Então, toda célula, todo tecido, todo órgão precisa receber sangue para manter vida. E como é que o sangue chega a cada um desses órgãos? Nós temos uma bomba central, que é o coração, é um órgão muscular que ejeta volume de sangue sob pressão por um sistema de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos vão se ramificando até que chegam no tecido. Tá? Existe uma série de doenças que podem acometer o sistema circulatório e que nós acabamos chamando de doenças cardiovasculares, já que o sistema circulatório é composto por coração, cardio, e por vasos sanguíneos, artérias e veias vascular. Né? Então, como vocês podem ver aí, isso aí é a chamada Classificação Internacional de Doenças, que nós utilizamos, né, para documentar a doença dos nossos pacientes. Existe uma série, dezenas de doenças que acometem o sistema circulatório. Mas nós precisamos dar alguns destaques entre todas essas doenças. O principal destaque é a chamada doença isquêmica cardíaca. Né? É uma doença que acomete as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, o miocárdio, e quando nós temos problema na circulação coronária, isso leva a um sofrimento do músculo cardíaco, levando inclusive à morte do músculo cardíaco, que é uma situação que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica cardíaca. Outra doença que é cardiovascular é o acidente vascular cerebral, derrame, como muitas pessoas acontecem. É meio parecido com o infarto do coração, só que é do cérebro. E existem outras doenças relacionadas ao sistema circulatório que são muito frequentes e muito importantes, como a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, que as pessoas conhecem como pressão alta, alguns tipos de arritmia e etc. Né? Então, acho que agora, Miguel, feita essa introdução e todos nós nos situando de que sistema e de que órgão estamos falando, a gente pode, então, começar a responder à pergunta desse webinar. Como anda o coração do brasileiro? Será que o coração do brasileiro está meio parecido com o lado esquerdo dessa figura, um coração maltratado, judiado, doente? Ou será que o coração do brasileiro está aqui no lado direito dessa figura, um coração saudável, forte, hein? Então, vamos começar essa resposta. Infelizmente, o coração do brasileiro está mais parecido aqui com o lado esquerdo da figura. Nesse gráfico, que é um gráfico da Organização Mundial da Saúde, é o último dado disponível da Organização Mundial da Saúde, de 2019, por isso que eu estou chamando da era pré-Covid, vocês veem as principais causas de morte no Brasil. E vocês veem que a principal causa de morte é doença isquêmica cardíaca, o infarto agudo no miocárdio. Seguido, o derrame do AVC, que aí está em inglês como stroke. E depois vem as outras causas de morte. Vocês veem que interessante, né? Apesar da doença isquêmica e o AVC, o acidente vascular cerebral, serem doença cardiovascular, eles são tão importantes como causa de morte que nem caberiam nesse gráfico. Quem montou esse gráfico separou os dois, não é? Então, tá aí. Principal causa de morte no Brasil são doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, principalmente por derrame. Eu falei que na era pré-Covid. E no Covid? Como é que foi no Covid? A gente teve a curiosidade de trazer para vocês os dados de morte no Brasil em 2 anos da pandemia. Março de 2020, foi quando a pandemia chegou no Brasil, e aí para ter um número mágico de 2 anos, março de 22 já tinha vacinação correndo, a pandemia já estava sob controle. Vocês veem que isoladamente no Brasil a Covid-19 matou nesse período de 2 anos 660 mil pessoas, mas se eu somar doença isquêmica, somar acidente vascular cerebral, somar hipertensão, doenças inflamatórias cardíacas, vocês veem que mesmo durante o Covid, a doença cardiovascular manteve-se como a principal causa de morte no Brasil. Então, acho que convenci todo mundo da importância da doença cardiovascular no Brasil e que o coração do brasileiro, então, não está tão bem assim. Só que quando
a gente começa essa conversa, muito frequentemente a gente ouve alguns comentários, né? E dois comentários são muito frequentes, né? E eu estou aqui chamando de mitos. O primeiro mito é que a doença cardiovascular é uma doença de velhos, pessoas de muita idade. Isso é de quem tem lá 60, 70, 80 anos. E outro mito é que é uma doença de homens, é uma doença que não atinge a mulher. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses dois mitos, né? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Estou mostrando 3 gráficos, causas de morte no Brasil, com diferentes faixas de idade. E eu peguei faixas de idade muito jovens, né? Então, o primeiro gráfico à esquerda superior, 35 a 39 anos. O gráfico superior à direita, idade de 40 a 44, o gráfico inferior, 45 a 49. São pessoas muito jovens. Tá? A gente realmente imagina que o infarto, o derrame, ele ocorre mais frequentemente em pessoas da meia idade para cima. Né? E como é que acontece no Brasil? Qual é a característica no Brasil? Então vamos ver. Nessa idade de 35 a 39 anos, aí é uma característica triste do Brasil, a principal causa de morte nessa faixa etária são as mortes violentas. Aquilo que é classificado como violência interpessoal, assassinatos, e o road injury, enfim, acidentes relacionados a motor, moto, carro. Né? Mas olha que interessante, já aparece, a partir dos 35 anos, o infarto, a doença isquêmica cardíaca, de uma forma muito importante. E, aliás, se eu somar o infarto com o derrame, com o AVC, que está lá na 6ª posição, se eu somar as 2 barrinhas, que são doenças cardiovasculares, então veja só, a doença cardiovascular está apresentado separado aqui, enquanto as outras doenças estão todas juntinhas. Se eu somar AVC e doença isquêmica cardíaca, vocês veem que doença cardiovascular já é a segunda causa de morte no Brasil, perdendo só para a chamada morte violenta. E quando eu vou para os 40, 44 anos, o infarto já mata mais do que acidentes de trânsito, acidentes de veículo a motor. E se eu somar infarto e AVC, já vira a principal causa de morte no Brasil, doença cardiovascular. E quando eu chego aos 45 anos, a doença isquêmica sozinha já ganha de todas as outras causas. Se eu somar com o AVC, o derrame, acontece aquele fenômeno que não cabe no gráfico. Então, isso é uma característica do Brasil, infelizmente. É a doença que mais mata e começa a matar muito cedo em pessoas jovens. O outro mito é em relação a mulheres. Né? Será que a doença cardiovascular é uma causa importante de morte entre mulheres? E aí está um gráfico mostrando causas de morte, as 10 principais causas de morte entre mulheres no Brasil. E olha lá, que interessante. O que mais morre a mulher? Doença isquêmica, infarto. E depois, de derrame. Né? Então, vocês veem que a doença cardiovascular no Brasil ela é cruel. Ela não poupa jovens, ela não poupa mulheres. Outra coisa que, de vez em quando, nós ouvimos é que talvez a doença cardiovascular seja uma doença de ricos. Né? São pessoas que comem muita gordura, que comem demais, que são sedentárias, que têm um padrão de vida muito alto. Será que isso é verdade? Então, isso aqui é um dado publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia ano passado, em que a gente estudou doença cardiovascular como causa de morte, qual foi a porcentagem de mortes por doença cardiovascular em diferentes regiões do Brasil. E como vocês podem ver, a doença cardiovascular é responsável por 1/3 das mortes em todas as regiões do Brasil, inclusive região norte. Né? Então, imaginar que talvez na região norte fosse mais mortes relacionadas a animais peçonhentos, afogamento, enfim, malária, doenças infecciosas, não. A principal causa de morte em todas as regiões, em todos os estados do Brasil, é a doença cardiovascular. E como a gente está com outros países, né? Então achei que talvez fosse curioso, quem quisesse saber, puxa, está tão ruim no Brasil, né? A doença cardiovascular como causa de mortes, como será que está nos outros países? E eu vou dizer que esse é um fenômeno mundial. A doença cardiovascular, de uma forma geral, é a principal causa de morte praticamente em todos os países do mundo. Mas tem algumas diferençazinhas, né? Então eu escolhi aqui 4 países para a gente comparar, né? Um país é um país vizinho, a Argentina. Talvez hoje não fosse o melhor exemplo a pegar como lembrança, mas enfim, tá ele aí, né?
Então, vocês veem que na Argentina, que nem aqui no Brasil, a doença isquêmica é a principal causa de morte, mas o AVC cai, né? O AVC vai lá para a quarta causa de morte. Muita doença infecciosa respiratória, né? Então, o AVC no Brasil é muito presente. Vamos comparar com Portugal. Escolhi Portugal por ser descendente de portugueses, imigração de portugueses muito grande no Brasil. Muito parecido com o Brasil, né? Coincidente ou não. Doença isquêmica e AVC. Olha que interessante, já aparece Alzheimer e outras demências como terceira causa de morte em Portugal. Estados Unidos, primeira causa, doença isquêmica cardíaca, infarto. AVC, também é quarto lugar. Alzheimer e outras demências como importante causa de morte nos Estados Unidos. E muito parecido com o Reino Unido, só que inverte, né? Alzheimer e outras demências matam mais que doença isquêmica. Mas, mais uma vez, no Reino Unido, se eu somar doença isquêmica AVC, ou seja, transformar isso como doença cardiovascular, a doença cardiovascular é a principal causa de morte também no Reino Unido. O que eu quero trazer de destaque para vocês, nessa comparação com outros países, é que a doença isquêmica, como em todos os países, é a principal causa de infarto, mas que no Brasil o AVC é muito mais prevalente do que nos outros países. O AVC é uma doença terrível, né? Além de ser uma causa de morte importante no nosso meio, a segunda causa de morte, e também naqueles pacientes que não morrem, é uma doença muito desabilitante, né? E, puxa vida, o presente não está legal. Como que será que está a tendência das próximas décadas, dos próximos anos? Isso também é um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi publicado ano passado. É um pouquinho confuso esse gráfico, mas vocês veem que nós iniciamos o gráfico em 1990 e vamos até 2019. Em vermelhinho, prevalência de doença. Então, aqui não é morte, é a presença de doença cardiovascular. Em vermelho, mulheres, em azul, em homens. E o que seria aqui essa cor meio nublada seria a somatória dos dois. E vocês veem que mulher tem muita doença cardiovascular, né? Homem tem muita doença cardiovascular, e que vocês veem que aconteceu nos últimos 30 anos é que a prevalência da doença continua subindo, é uma curva ascendente. Então, a doença cardiovascular vai continuar sendo uma das principais causas de morte, mesmo com o avanço do câncer, de outras doenças, a demência como Alzheimer, a doença cardiovascular no Brasil, sem dúvida, nas próximas décadas, vai continuar sendo uma causa de morte muito, muito importante. E o que leva as pessoas a morrer? Já que a gente está falando de causas de morte, até agora eu falei a doença que mata. Mata o infarto, mata o AVC, mata a demência e o Alzheimer, mas agora a gente está aqui com um dado, que é um dado da World Heart Federation, da Federação Mundial do Coração. Esse dado foi publicado também ano passado, em que eles fizeram uma coisa um pouquinho diferente. As doenças que mais matam a gente já sabe, são as doenças cardiovasculares. E se eu for ver o que chamam de fatores de risco, né? São fatores que contribuem para o indivíduo morrer por alguma doença. E aí foi ver o que mais mata no mundo como fator de risco. O que mais mata no mundo como fator de risco? Pressão alta, seguido de tabagismo, depois diabetes e pré-diabetes, depois sedentarismo, aparece em quinto lugar sobrepeso e obesidade, depois colesterol alto, e aí vem outras causas, sexo inseguro, abuso de álcool, desnutrição infantil. Olha que interessante, lá na 10ª causa, poluição, né? E quando a gente vê esses fatores de risco que mais matam, hipertensão, tabagismo, diabetes, pré-diabetes, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, colesterol alto, abuso de álcool, poluição, são fatores de risco que levam ao desenvolvimento de diferentes doenças cardiovasculares. Então, não é à toa que a doença cardiovascular é que mais mata, porque os fatores de risco que levam à doença cardiovascular estão aí como os mais presentes e prevalentes. Tá? E, já que está falando de saúde do coração, e a gente viu que a doença cardiovascular está tão mal no Brasil, e que isso se relaciona aos chamados fatores de risco para a doença cardiovascular, como será que está o controle e a prevalência desses fatores de risco no Brasil? Então, começando aqui com a pressão alta. Então, vocês veem aqui no gráfico da esquerda
como é que está o número de pessoas que têm pressão alta no Brasil conforme faixas etárias. Olha que coisa interessante, né? Brasileiros de 18 a 29 anos, quase 10% são hipertensos. Brasileiros que chegam aos 50 anos, 40% são hipertensos. Brasileiros com 60 anos, 55% são hipertensos. Brasileiros com 70 anos, quase 70% são hipertensos. Então, olha, a hipertensão é muito frequente no nosso meio. Lembra que a população de jovens do Brasil, o último censo do IBGE, publicado agora, recentemente, nos últimos meses, mostrou que diminuiu a quantidade de jovens, aumentou a meia-idade, mantém-se muita gente idosa. Então, vamos dizer que a maioria dos brasileiros está aqui acima de 55 anos, então quase metade da população brasileira tem hipertensão. Isso é terrível. E como está o controle? Uma vez que metade é hipertenso, será que esses hipertensos estão bem controlados? E aqui à direita, nós temos alguns estudos realizados em diferentes comunidades, mostrando como é que está o controle dos hipertensos no Brasil, e como vocês podem ver, em média, menos de 1/3 dos hipertensos está com a pressão controlada. Então, metade são hipertensos, e dessa metade, 1/3 só está com pressão controlada. Então, não é surpresa ter tanto AVC, ter tanto derrame, tanto infarto, tanto doença cardíaca no Brasil. Outro fator de risco importante é o colesterol alto, né? Então, também tem alguns estudos mostrando aí que até 1/4 da nossa população pode ter colesterol alto. E quando a gente vai ver o controle do colesterol dessas pessoas com diagnóstico de colesterol alto, a gente percebe também que, no fim, 1/3 das pessoas com colesterol alto está com colesterol controlado. 2/3, assim como os hipertensos, não está com esse fator de risco controlado. Diabetes. Diabetes é um fator de risco que vem aumentando muito no nosso meio. Hoje a gente estima em torno de 8,4% da população brasileira tem diabetes. Flávia, olha que interessante aqui, ó. Tem mais mulher diabética até do que homem. Olha que coisa interessante. E tem diabético em todas as regiões do Brasil. Diabetes é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E como está o controle? Como está horroroso, né? Mais ou menos, você vê como se repete? Esse primeiro quadro de cima mostrando pacientes que estão diabetes descompensados, 70%, 74%. Então, quer dizer que 30%, menos de 1/3 dos brasileiros diabéticos está com diabetes controlada. E o estudo de baixo mostra a mesma coisa, é um estudo específico da região sul do Brasil, também mostrando que 1/3 só dos diabéticos está compensados, 70% dos diabetes, mesmo tendo diagnóstico de diabetes, não tem esse fator de risco controlado. E isso a gente viu aí de uma forma agregada com esse estudo ético, foi um estudo desenvolvido pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Publicamos esse ano os resultados desse estudo, e mostrando algo muito parecido, né? A grande prevalência dos fatores de risco e o mau controle desses fatores de risco. E eu queria encerrar falando dos fatores de risco, trazendo mais 2 informações. Uma é essa daqui, obesidade e sobrepeso, né? Vocês já ouviram e viram diferentes matérias que, por exemplo, há uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos, né? Quem foi nos Estados Unidos, foi brinquedos, nos parques lá de Orlando, Califórnia, percebeu que tinha, inclusive, nas montanhas russas, assentos específicos para obesos, para ver tanto que é a obesidade. Então, lá nos Estados Unidos, hoje, mais de 50% da população americana é obesa, né? Como será que está aqui no Brasil? A gente tem esse dado. Ele tem aqui excesso de peso e obesidade. Mais de 25% dos brasileiros já são classificados como obesos. E, se eu for ver quem tem excesso de peso, 60%. Então, mais da metade dos brasileiros, 60% dos brasileiros, ou é sobrepeso ou é obeso. E isso tanto vale para homem como mulher. E esse é um fator de risco que tende a aumentar. 2 fatores de risco tendem a piorar no Brasil. Um é a obesidade e sobrepeso, e outro, infelizmente, é o tabagismo. Por conta dessa nossa luta como sociedade em relação ao e-cigarettes, né? Aos cigarros eletrônicos. A gente considera que trazem risco e podem novamente aumentar o tabagismo no nosso país,
é um dos fatores de risco melhor controlados até o momento. E, por fim, eu queria trazer essa última informação. Eu mostrei fatores de risco, vocês viram, né, geralmente a partir dos 18 anos, em adultos. Mas já que... Por que tem tanta gente com doença cardiovascular tão jovem no Brasil? O motivo é porque tem muito fator de risco e fatores de risco mal controlados. E como é que será que está os nossos adolescentes? Isso daqui é um grande registro, um estudo ERICA. Eles avaliaram mais de 78 mil alunos de escolas com idade entre 12 e 17 anos e foram ver a prevalência de alguns fatores de risco. Mais da metade dos adolescentes é inativo, quase 20% fuma. Já 10% dessa população tem pressão alta, 20% já tem colesterol alto. HDL baixo é um tipo de perfil do colesterol que é desfavorável ao coração. Vocês veem que quase metade tem um colesterol bom baixo, quase 10% tem triglicéridos altos. Então vocês veem que, infelizmente, a prevalência, a presença de fatores de risco e o mau controle vem desde a infância e da adolescência. Então, essa é uma mensagem importante quando a gente for intervir nas nossas comunidades, né? Não lembrar só das pessoas adultas, mas também lembrar filhos, sobrinhos, das crianças e adolescentes, que a preocupação com a prevenção da doença cardiovascular se inicia desde cedo. Se a gente for responder a pergunta, quando eu devo iniciar a prevenção da doença cardiovascular, a resposta é desde o berço, na verdade, desde o início. Tá? E aí, com isso, eu encerraria a minha apresentação, só para provocar e já convidar vocês para os próximos webinários aí sobre a coordenação da Flávia, do professor Miguel Moretti. Dá para mudar esse cenário tão terrível que eu mostrei para vocês? Deixa eu explicar essa figura. Essa figura é uma figura da Sociedade Europeia de Cardiologia. Aqui embaixo do gráfico é anos, o tempo. Aqui, na parte esquerda do gráfico, eventos cardíacos, ou seja, morte, infarto. Então, ele dá para a gente 3 trilhas, 3 caminhos que uma população pode seguir. A trilha vermelha, que é a trilha terrível. Muita doença, muito infarto, muita morte. E a trilha verde. Pouca doença, pouco infarto, pouca morte. Infelizmente, o Brasil trilha a linha vermelha. Nós temos muito infarto, muita morte, muito evento. Qual que é o nosso desafio para as próximas décadas? É um desafio que como eu vou mostrar para todos nós. É sair da linha vermelha e ir para a linha verde. E isso nós sabemos como fazer. É diagnosticando os fatores de risco, tratando adequadamente os fatores de risco, fazendo o diagnóstico precoce dos indivíduos doentes e tratando esses indivíduos. Por isso que, para a gente conseguir isso, além do conhecimento que a gente já tem de como fazer isso, do ponto de vista médico, do profissional de saúde, existem outras questões importantes, né? Os nossos pacientes têm que ter acesso a tecnologias eficazes e eficientes, que sejam seguras, ter acesso a tecnologias e, claro, tudo dentro de um ambiente com ética e humanismo. Então, é essa forma que a gente vai mudar esse panorama tão desfavorável. E vocês veem que aqueles que estão nos acompanhando, que isso não é só uma missão do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, do nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física, psicólogo, entre outros. Isso é de todos nós, né? Isso aqui foi uma publicação desse ano, do American College of Cardiology, que o que me chamou a atenção é um documento que fala como tratar pessoas que têm doença cardíaca isquêmica. E eles gastam páginas e páginas do documento trazendo essa mensagem. Que o paciente tem que estar no centro do cuidado, que o cuidado é multiprofissional, ou seja, tem que envolver o paciente, familiares, cuidadores como atores desse cuidado e que há decisões compartilhadas. E tem essa figura, que eu considero uma figura sensacional, é uma figura do American Heart Association, que ele fala de 8 passos para manter o coração saudável. Então vocês veem que não precisa só do médico, isso depende de cada um de nós. Então, nesses 8 passos, uma dieta saudável, atividade física regular, combater a obesidade e o sobrepeso, não fumar,
Identificar e tratar os principais fatores de risco, que são a obesidade, o colesterol, a pressão e o diabetes. E ano passado entrou um 8º passo para manter um coração saudável, que é o sono saudável. Então, vocês veem que boa parte dessas medidas não dependem do médico, dependem do paciente, do cuidador desse paciente, de cada um de nós. E junta-se isso hoje, né? Além desses fatores de risco clássicos que eu mostrei para vocês, existem muito bem já definidos fatores sociais, fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais, poluição. Sabiam que poluição já está entre os 10 fatores causas de morte no mundo? E é interessante que quase 60% das mortes relacionadas à poluição são por doença cardiovascular, não é por doença pulmonar. Né? E existem outras características, né, relacionadas à chamada saúde psicológica, né? Ansiedade, hostilidade, estresse crônico, depressão. Isso aumenta o risco cardíaco, enquanto que espiritualidade, gratitude, ter senso de propósito, são situações que de alguma forma te protegem. Né? A gente, sem dúvida, com 5G, dispositivos desistíveis, cada vez a gente vai ter mais tecnologia nos ajudando em tudo isso. Né? Então, na verdade, que a mensagem final é que vamos reconhecer o que está acontecendo e vamos trabalhar para mudar. E o objetivo de cada um de nós é essa frase aí, permanecer bem no futuro. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e agora acho que a gente pode ir para o nosso bate-papo, né, Miguel e Flávio? Obrigado, João. Parabéns pela apresentação. Realmente conseguiu aparecer bastante aí, desenvolver bastante o tema e de uma forma bem completa, indo de A a Z, né? Muito interessante. E aí, lembrando, né, que a doença cardiovascular, como você já colocou, né, João, é uma doença multifatorial. Existem várias coisas que interferem na doença, tanto no seu surgimento e até mesmo com bastante impacto no seu tratamento. E aí tem uma pergunta que vem que fala sobre alimentação. Né, falando sobre a alimentação e o envolvimento dela na prevenção de doenças cardiovasculares. Né? E aí é uma pergunta bastante específica com relação à quantidade de fibras que a gente tem que ter na alimentação, se você pode comer ovo todo dia ou não, se tem alguma restrição. Na realidade, eu acho que a gente teria aí um ajuste individual, um ajuste mais próximo de cada pessoa. Como é que você vê essa parte dessa orientação nutricional, tanto na prevenção quanto no tratamento? Olha, essa pergunta é fundamental, né? Eu insisto em nós mantermos na memória aquela figura lá do American Heart Association dos 8 passos para manter o coração saudável. O primeiro passo é a questão da dieta saudável. Bem, aí já começou um problema. Qual é a dieta saudável? Então, existem mais de meia dúzia de tipos de dieta. Veja, não estamos falando em dietas para emagrecer, não estamos falando em dieta para quem já tem uma doença. Então, o indivíduo tem insuficiência cardíaca, hipertensão, tem que ter menos sódio, o indivíduo tem diabetes, tem que ter menos carboidrato. Não, estamos falando no indivíduo, a princípio, sem doença, o que seria uma dieta saudável. E aí a gente tem a dieta DASH, a dieta do Mediterrâneo, existe uma série de dietas aí descritas, e muitas vezes, quando vai ver os estudos, existe muita discussão se realmente existe uma dieta que é a melhor. E a minha impressão, Miguel, não existe uma dieta que é melhor. Não é que a DASH é melhor que o Mediterrâneo ou que qualquer uma outra. O que é melhor? É uma dieta equilibrada. O que a gente sabe que tirar alimentos processados é muito saudável, tanto para coração como para câncer, né? Então, aqueles alimentos embutidos, né? Mortadela, salsicha, salsichão, essas coisas, né? Salgadinhos, né? Então, isso a gente sabe que isso é ruim. Isso é ruim. Os outros tipos de alimento, levando em conta, então, que não é um indivíduo que, por alguma doença pré-existente, mereça uma limitação específica, eu acho que vale o equilíbrio. Né? Então, você tem um prato em que você equilibra legumes, principalmente legumes verdes, você equilibra grãos,
e você equilibra a proteína, tanto proteína vermelha como proteína branca. Tá? Então, você faz esse tipo de alimentação equilibrada, você vai estar se aproximando daquilo que todos os estudos mostram como uma dieta saudável. Então, com certeza. Veja, é isso mesmo, né, João? Quer dizer, não dá para a gente fazer simplesmente um único cardápio e esse cardápio ser colocado para todo mundo. Apesar de você ter colocado que a doença cardiovascular é uma doença bastante democrática, né, no sentido de que ela está aí disponível para todo mundo, para todas as idades, né? Então, mais um motivo pelo qual não dá para a gente fechar um único cardápio, fechar uma única orientação nutricional especificamente. E ainda dentro desse... Você aproveitando, desculpa, só para fazer um gancho, né? A gente tem uma experiência na Sociedade Brasileira de Cardiologia, um projeto chamado SBC na Escola e outros projetos, até que você está envolvido, que eu sei, e que foi avaliado como é que é a alimentação entre escolares. E é terrível. Então, mas muitas escolas mudaram o cardápio das escolas, proibindo suquinhos de caixinha, proibindo salgadinho, proibindo só sanduíches, né? E dando preferência a alimentos in natura. E aí tem uma questão interessante que eu queria te fazer, que é a seguinte: dentro dessa democratização da doença cardiovascular, idoso, homem, mulher, jovem, rico, menos rico, etc., etc., dentro dessa democratização, existe uma situação muito interessante, que é a prevalência e a presença da doença ainda assintomática nos indivíduos mais jovens ainda do que aquela faixa dos 35 anos que você colocou. Essa é uma população que a gente não enxerga normalmente, que o leigo aí fora, ele não vê, ele não percebe, né? Então, eu queria só que você fizesse um comentário a respeito da presença da doença cardiovascular que a gente não enxerga, mas ela está aí. Um indivíduo de 15 anos, um indivíduo de 20 anos, um indivíduo de 18. Como é que é? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Nós falamos que a principal causa de morte dentro do cenário de doenças cardiovasculares é o infarto e o derrame, o AVC. E eles, na verdade, têm um mecanismo que é a chamada doença aterosclerótica. Na verdade, não é a única etiologia, não é a única causa da doença cardiovascular, mas é a mais importante, discutivelmente, aquele processo que nós chamamos de aterosclerose. O que é a aterosclerose? É uma doença que acomete a parede das artérias, leva à formação de placas de gordura, que nós chamamos de ateroma, daí o nome aterosclerose, na parede das artérias. Essas placas, elas vão mudando as características da parede da artéria, elas vão crescendo para dentro da artéria, limitando o fluxo de sangue, levando ao sofrimento dos tecidos por falta de sangue, que a gente chama de isquemia. E algumas dessas placas podem o termo que a gente usa, instabilizar, levando a um evento agudo como o infarto e o derrame. Né? Então, a sua pergunta, na verdade, é a partir de quando que eu posso identificar a aterosclerose numa pessoa? Então, tem alguns estudos, talvez o estudo mais clássico é um chamado Bugalusa Heart Study, que ele fez o quê? Ele pegou doadores de órgãos para transplante, de diferentes idades, e aproveitou que o indivíduo estava lá com corpo aberto para doar o coração, doar o rim, doar o fígado, e eles foram avaliar a presença de aterosclerose nas artérias. E eles viram que em qualquer idade existe aterosclerose. 2 anos já tem aterosclerose. Em torno de 25 anos a 30 anos, metade das pessoas tem alguma evidência de aterosclerose. Veja, não é porque tem aterosclerose ele já tem uma doença propriamente dita, estabelecida, ele já é cardíaco, por assim dizer, mas ele já tem o extrato anatômico para desenvolver a doença. Então, se você já tem aterosclerose com 2, 3, 5 anos de idade, não é surpresa que aos 35 você infarte, porque a doença vai progredindo com o passar das décadas. Daí, então, a mensagem que a prevenção é desde que a gente nasce. Por falar em prevenção, tem uma pergunta aqui que chegou. Aliás, você que está aí participando e vendo a gente, manda a sua pergunta. Se você tiver algum questionamento, lembrando que a gente está falando bastante sobre epidemiologia, incidência e prevalência da doença cardiovascular no nosso país. Mas a gente estava falando de prevenção e veio uma pergunta interessante sobre
qual seria o exame laboratorial ou qual exame a gente poderia fazer para monitorar a prevenção dessas doenças cardiovasculares, ou seja, se exame de sangue para dosar colesterol, se exames de urina e etc., ou se uma visita periódica ao seu médico seria suficiente para que ele decidisse isso? Então, essa pergunta também é muito interessante. Primeiro, vamos dar um passinho atrás. Quando a gente fala em prevenção, não é exclusivamente alterações laboratoriais. Então, essa é uma mensagem para o profissional de saúde como um todo, né? Você é ginecologista, está nos assistindo, você é ortopedista, está nos assistindo, perguntar se o paciente fuma e fazer o diagnóstico de tabagismo, pesar e ver a altura desse doente, calcular o MC e a circunferência abdominal, são muito exatamente simples, já fazer o diagnóstico sobre peso e obesidade. Estou falando tabagismo, sobrepeso e obesidade. E medir a pressão, eu já estou falando lá dos 3 fatores de risco. Depois vem o diabetes e o colesterol, que eu dependo de laboratório. Então, primeiro dá o destaque, não é só o laboratório, né? Não é ir lá na empresa de diagnóstico e fazer o tal do check-up fazendo um monte de exame, tá? Então, o diagnóstico de obesidade e sobrepeso aparente, o diagnóstico de hipertensão é muito fácil, o diagnóstico de tabagismo é mais fácil ainda. Né? Então, não esquecer desses fatores de risco que estão lá entre os 5 mais importantes. E o resto, sim, fazer diagnóstico de diabetes, fazer diagnóstico de colesterol, tem que dosar. De uma forma geral, adulto tem que fazer com alguma periodicidade, uma glicemia e um colesterol. Então, 18 anos tem que ter feito. E antes dos 18 anos, depende dos fatores de risco desse adolescente. Então, se é um adolescente que tem uma história familiar, de muita gente com doença, ou é um adolescente que tem hipertensão, que é obeso, etc., aí sim, você já adianta e faz esses testes laboratoriais já na infância e adolescência. E aí você colocaria a atividade física como sendo uma forma só de prevenção ou até mesmo uma forma de prevenção de doença cardiovascular, mas também de tratamento da doença cardiovascular? E aí, com que frequência a gente teria que fazer isso? Aí tem um conceito bem interessante, né? Prevenção é prevenir o aparecimento da doença. Só que para nós, profissionais de saúde, não é só isso. Prevenir não só o aparecimento de doença, mas também a progressão da doença ou eventos. E aí eu posso classificar a prevenção em primordial, primária, secundária, terciária. Né? Vamos lá. O que é prevenção primordial? Prevenção primordial é a do bebezinho, da criancinha, que eu não vou ficar dando salgadinho para ele, desde que ele começa a comer. Então, isso é prevenção primordial. Prevenção primária é eu pegar esse adolescente e estimular ele a fazer exercício, estimular ele a não fumar, se ele começou a ficar obeso, já abordar essa obesidade, porque eu estou falando de alguém que não tem doença. Ele pode até ter aterosclerose subclínica, como a gente comentou há pouco, mas ele não tem ainda a doença estabelecida. Então, meu objetivo é evitar que ele se transforme num doente clássico efetivo. Então, isso eu chamo de prevenção primária. E prevenção secundária é aquele indivíduo que eu já diagnostiquei a doença, não só que eu quero evitar a progressão da doença e quero evitar eventos, como infarto e derrame. Eu sei que ele tem problema no coração, mas ainda não teve infarto e derrame, eu quero impedir o infarto e derrame, aí eu chamo de prevenção secundária. Dentro desse aspecto de prevenção, uma das principais estratégias é a abordagem dos fatores de risco. E aí vale tanto para a prevenção primária como secundária. Então, tratar um hipertenso como prevenção primária, para ele não ter dano cardíaco e insuficiência cardíaca, faz parte da minha abordagem, assim como aquele que já tem o dano cardíaco e insuficiência cardíaca, tratar a hipertensão faz parte do tratamento para impedir a progressão da doença e ajudar o controle da doença, e isso vale para todas as doenças. Isso dentro quando a gente fala de atividade física e em termos de quanto que a gente recomendaria, etc., na realidade a atividade física é recomendada todos os dias um pouquinho, ou se você não puder, pelo menos 3 vezes por semana, e aí a atividade física tem que ser adequada ao seu padrão físico, à sua condição ortopédica e etc. Agora, João, tem uma pergunta que eu queria fazer que eu achei que foi muito bem colocada aqui por uma das pessoas que está nos assistindo, que é o seguinte: a gente viu que a doença cardiovascular ela é multifatorial e que dentro desses múltiplos fatores que desencadeiam a doença cardiovascular são os fatores socioambientais.
E aí muita gente pode pensar assim, Miguel, por que você fez esse comentário antes de fazer a pergunta? E aí eu tenho certeza que na sua resposta vai vir o link da pergunta. Se a principal causa de mortalidade em mulheres é doença cardiovascular, tá? E não câncer de mama ou câncer ginecológico, como é que eu conscientizo a mulher sobre a importância da prevenção da doença cardiovascular? O que pode ser feito em relação a isso, né? Ou tem campanhas nesse sentido para que a gente possa tratar a mulher? Ou como é que a gente conscientiza aquela questão da mulher que acha que a dor no peito não é nada por isso? Só aproveitando o início, então, aí da sua fala sobre o exercício, a gente fala em exercício, as pessoas acham que todo mundo tem que ir para uma academia, ter lá o personal, ficar puxando ferro 10 vezes por semana. É uma coisa muito interessante, porque isso tem a ver com os aspectos ambientais da doença cardiovascular. E eles colocam como determinante ambiental, por exemplo, a ausência de áreas verdes, a ausência de parques, de praças, a ausência de locais onde a pessoa pode fazer uma atividade como caminhada. Então, a maioria das pessoas tem seu pet. Pegar o seu pet, sair com ele para caminhar, fazer uma caminhada de 1 hora, ou caminhar na praça, caminhar no seu bairro, já é um exercício muito importante. Tá? Então, a carga de exercício para proteger também é um dado que existe uma discussão, existe um número mágico em torno dos 150 minutos por semana, depende do tipo de exercício, da carga de exercício. A gente sabe que tanto exercício de resistência, como levantar pesos, muscular, também é importante, assim como chamados exercícios aeróbicos, caminhar, pedalar, né? Mas qualquer exercício é importante. Caminhar com o seu pet já é um exercício. A mulher é muito interessante, é muito cruel a questão da doença na mulher, né? Primeiro que o homem, ele sente muito à vontade de procurar, por exemplo, um especialista cardiologista. A mulher não. Então a gente diz que o clínico da mulher é o ginecologista. Então é importante o ginecologista ou qualquer profissional de saúde ficar atento e identificar os fatores de risco. Por isso que eu brinquei, se é ginecologista, ortopedista, seja lá o que você for, né? Fazer esse alerta sobre os fatores de risco, identificar e encaminhar, então, para quem tem o conhecimento para tratar, já é uma ajuda enorme. A mulher realmente é terrível. Vocês verem que morre mais mulher, para vocês terem uma ideia, o que mais mata homem é doença cardiovascular, o que mais mata mulher é doença cardiovascular. Se eu fizer só um gráfico, doença cardiovascular e câncer, a doença vascular ainda mata muito mais do que o câncer no Brasil, homens e mulheres. Se eu mostrasse esse gráfico para vocês, vocês iam ver que morre mais mulher de doença cardiovascular até do que homem de câncer. Você vê como é terrível. Então, essa conscientização da mulher ela é muito importante. Né? Identificar o fator de risco na mulher. Não é porque a mulher achar que o colesterol alto para ela não é perigoso, não, é tão perigoso quanto no homem. Ou seja, abordar de forma agressiva e contundente os fatores de risco na mulher da mesma forma que no homem. Outra questão importante. Muitas vezes os sintomas de uma doença cardíaca aguda na mulher não são aqueles sintomas clássicos, por exemplo, a dor no peito, quando a pessoa está infartando. A mulher ela apresenta sintomas um tanto diferentes, e isso atrapalha, traz confusão, né? Tanto com falta de ar e suor frio, acho que é a menopausa. E não vou procurar o pronto-socorro e estou infartando, né? No caso da mulher. E isso também vale para o profissional de saúde. Existem vários estudos mostrando que a mulher, quando procura uma unidade de emergência, um pronto-socorro com infarto, ela recebe um tratamento pior do que o homem. Demoram mais para fazer o diagnóstico, demoram mais para instituir o tratamento, dão menos remédios para essa mulher quando comparado ao homem. Então, existe uma série de campanhas de várias sociedades, a nossa SOCESP, tem o SOCESP Mulher, Miguel já participou de várias atividades de SOCESP Mulher nesses últimos anos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também tem ações relacionadas a mulheres, e talvez o grande exemplo de campanha de chamar a atenção das mulheres é da Sociedade Americana de Cardiologia, que é a campanha do Red Dress, né, do vestido vermelho, para realmente chamar a atenção que a mulher tem que ter esse cuidado. Tanto que hoje já existem nos nossos congressos, nas nossas sociedades, um grupo de colegas especialistas que são preocupados com cardiologia da mulher, por conta dessas características da mulher.
para homens e para mulheres, existem tabelas de risco de doença cardiovascular que eu posso chegar lá e abrir a tabela, colocar minha idade, sexo, peso, se tem pressão, se tem colesterol, e aí eu vou saber mais ou menos qual seria o meu risco de doença? Porque Até veio uma das perguntas sobre exames para tal da aterosclerose subclínica, né, se encaixa um pouco com esse seu questionamento, né? Então, sim, baseados em estudos epidemiológicos, segmentos de pacientes por décadas, a gente aprendeu questões epidemiológicas. Então, eu pego um indivíduo que tem pressão alta, acompanho ele por 10, 20, 30, 40, 50 anos, e aí, depois desse tempo, eu olho e vejo quem tem pressão alta teve mais derrame do que quem não tem a pressão alta. Opa, pressão alta é fator de risco. O mesmo vale para aqueles outros, a mesma historinha vale para aqueles outros fatores de risco que a gente comentou. Então, sim, existem métodos, por assim dizer, matemáticos, desenvolvidos por estaticistas, baseados nos resultados desses estudos, em que o profissional de saúde ele coloca determinadas características, então, homem, mulher, idade, pressão, colesterol, presença ou não de diabetes, e isso me dá a probabilidade de evento cardíaco em 10 anos. Se é um risco muito baixo, se é um risco baixo, se é um risco intermediário, se é um risco alto. Em alguns indivíduos, mesmo, principalmente aqueles que ficam com risco intermediário, eu posso ficar na dúvida, né? Se esse risco intermediário está mais para o risco alto ou mais para o risco baixo. Então, em alguns casos selecionados, a gente pode associar a esses scores de risco, que incorpora fatores de risco clássicos, mais idade e sexo. Eu posso incorporar outras informações, né? Isso é o julgamento do médico, como, por exemplo, score de cálcio, que é uma tomografia do coração, das artérias coronárias, ultrassom de carótida, que é uma discussão muito interessante, já teve em alta, hoje está em baixa, não é? Talvez, na verdade, que em relação à carótida esteja vendo a informação errada, isso é uma outra discussão, né? Presença de aneurisma de aorta, faz ultrassom de abdômen, tem uma aorta, né, aquela artéria grande, dilatada, né? Então, história familiar, como a aterosclerose tem a ver com inflamação, existem alguns exames de sangue que, de alguma forma, mensuram a inflamação sistêmica do corpo. Então, são informações adicionais que podem modular o risco cardíaco, mas isso não é para ser aplicado universalmente, isso é para ser aplicado por escolha. Existem realmente, né, algumas tabelas que estão publicadas no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no site da SOCESP, American Heart, American College, que eles têm essas tabelas onde você pode colocar lá as informações, mas o ideal é que essas tabelas sejam preenchidas pelo médico para que ele saiba realmente interpretar qual dessas tabelas é melhor você utilizar ou não dentro dessa situação. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu sei que ainda tinha algumas perguntas que ficaram por responder, mas eu já aviso de antemão. Uma informação interessante, uma informação importante, né? A gente viu lá que o professor João mostrou um aumento da prevalência da doença cardiovascular por aumento dos fatores socioambientais. Mas a gente tem uma notícia, que existe uma redução da mortalidade pelas doenças cardiovasculares. A prevalência está aumentando, mas a gente está conseguindo reduzir morte, e isso por causa de avanços tanto na terapêutica não farmacológica quanto na terapêutica farmacológica. Então, não percam os próximos webinários. Eu aqui fico agradecendo ao professor João Fernando mais uma vez pela brilhante apresentação, pela elucidação da maior parte das nossas dúvidas, e retorno a palavra para a Flávia. Muito obrigada, doutor Moretti. Obrigada, doutor João. Excelente palestra. Eu realmente fiquei pensando como mulher, né, nos meus 40 e poucos anos aí, a gente fica pensando, nossa, então eu preciso começar a ir no cardiologista, não só no ginecologista, né? Então, te agradeço muito pela palestra. Muito obrigada, doutor Moretti, pela excelente coordenação. E a todos também que nos assistiram até o momento. Lembrando que esse webinar ele foi gravado e ele vai estar disponível na nossa página, no nosso canal do YouTube. E boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Até os próximos webinars.
Ok, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.